Tinha. Péssimo. Eu vou trazer esse. Não, eu prefiro aqui. Não, mas está vindo normalmente. Sem problema. Bom, a paz da rua a todas, todos e todes. Deixa eu só abrir aqui o... Tentei abrir antes, mas não consegui. Pronto, agora consegui. Nós hoje estamos na terceira parte de um tema que nós começamos em dezembro e tivemos que interromper, e hoje nós vamos terminar, é a última parte, né? E o tema é ressignificando a teologia pentecostal. A Igreja Cristã de Brasília é uma igreja que está com o desafio de ter membros protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais, pessoas de outras organizações religiosas, católicos, de religiões de matriz africana. Então, é fundamental a gente, também nas nossas ministrações, estarmos trabalhando no sentido de estarmos sensibilizando, conscientizando, informando todas, todos, todes em relação a todos esses temas. Então, nós chegamos aqui na pandemia e nunca tínhamos visto uma ministração sobre protestantismo pentecostal. E, sendo oriunda do protestantismo pentecostal, a Ruá colocou no nosso coração de estarmos fazendo essas 3 ministrações, e hoje a gente conclui. E, sem mais delongas, normalmente nós começamos fazendo 3 perguntas para 3 pessoas que se candidatem a responder. Não tem certo, não tem errado nas respostas, é mais no sentido da gente parar para refletir mesmo sobre o tema que nós estamos ministrando. Então, a primeira pergunta é que você não precisa se preocupar se vai acertar ou errar, até porque não tem certo nem errado. A primeira pergunta é: quantos são os dons espirituais que existem na Bíblia à disposição de protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais, ou não? Quem gostaria de responder essa pergunta? De chutar. Pessoal que está online também pode se candidatar, viu? Ninguém quer chutar? Vamos chutar aí. Está com o que no pé? 12. 12. Obrigada. Foi o Mel que respondeu? Ah, foi o Chico. Tá. Segunda pergunta. Não está ouvindo, não, Clores? Clores, você não está nos ouvindo? Ela está fazendo assim, ó. Não sei se ela está ouvindo ou não. Trocar para 2. Vamos trocar o quê? Sim.
Alô? Só um minutinho, Clores. É, o som aqui. Liga o seu som, Clores. Liga o seu som e fala o microfone. Não, eu quero dizer que é porque eu estava falando, mas desligaram aí. Aí eu não quero, não sei se é para ligar ou não. É para ligar. Não, você está nos ouvindo agora? Vai ligar. Está nos ouvindo? Ela agora está falando. Está nos ouvindo, Clores? Você já está falando. Tá. Então, abre o microfone, que quando você abriu, a gente estava te ouvindo. Você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo, pastor. É porque não fui eu que desliguei, foi desligado aí o microfone. Eu Ah, não sabia se tá. é porque Não, eu mas está falo tranquilo demais. agora. Está De tranquilo. Você repente tá é porque eu falo demais, eu não vou poder falar, mas está Não, tudo bem. não é por isso, não. É que a gente não estava ouvindo mesmo. Agora está tudo tranquilo, tá bom? Tá. Segunda pergunta. Quais são os dons espirituais que existem na Bíblia à disposição de protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais? Ou não? Ao longo da ministração, a gente vai tentar falar sobre isso. Quem chutaria aí falar alguns dons espirituais, pelo menos 3, à disposição de protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais, ou não? Quem chutaria aí? O não aí é o quê? À disposição de protestante histórico, pentecostal e neopentecostal, ou não, a pessoa não sendo, também está à disposição dela. Quem gostaria de chutar? Vai, Elvana. Elvana levantou a mão. Então, eu vou tentar lembrar alguns, né? Tá, mas não se preocupe em acertar ou errar, não, tá? Vamos lá. Dons de línguas, de falar em línguas, de ministrar. Certo. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Porque... Não, é só citar mesmo. Línguas, ministrar e... Ministrar. Só mais um. Cura. Cura. Obrigada, Ilvana. A gente cura não tem preocupação. Mas é cura. Cura, tá. A gente não tem preocupação de acertar e errar, não, tá? Obrigada pela participação. E a última pergunta. Qual a diferença que existe entre os dons espirituais da deusa mãe, do Deus Pai e do Deus Filho? Uma diferença só. Você pode chutar, ou de repente você pode lembrar, entendeu? Diferença entre esses 3 dons, né, dados a todos nós. Alguém aqui online não tem ninguém? Aqui tem alguém? Não sabe, não? Alguém? Não tem problema. Então, vamos seguir aqui. Tem problema nenhum. O pastor está jogando inteligência artificial. Gente, eu estou rindo porque o Carlos está zoando aqui com o pastor Wilson, dizendo que ele está procurando na inteligência artificial. Porque os jovens fazem isso, né? Nós estamos aqui ministrando e eles estão lá no celular verificando se está correto ou não que a gente está falando, e eles estão certíssimos, né? Era como os bereanos faziam. Tá certo. Então, vamos lá. Recapitulando rapidinho, na primeira parte, que foi no dia 1º/12, nós começamos refletindo, relembrando o Frei Carlos Mesteros, né? Que pegou o método de leitura popular da Bíblia e compilou, sugerindo que ela fosse feita de 3 ângulos: realidade da comunidade de hoje, a fé da comunidade de hoje e a realidade da comunidade do texto bíblico.
no desenvolvimento, nós falamos sobre a realidade das organizações religiosas protestantes de hoje, com membros que desconhecem o que é o protestantismo, o histórico pentecostal, neopentecostal, o que é teologia, que não existe uma única teologia e que a Bíblia nos autoriza a criarmos novas teologias. Então, quem não participou, se quiser depois ter a gravação, nós temos desse primeiro dia e do segundo dia. E concluímos falando sobre a fé de frequentadores de organizações religiosas protestantes de hoje, que passou a estar alicerçada em estatutos civis e regimentos internos, em ministrações de 40 minutos uma vez por semana, em narrativas de falsas pastoras mercadológicas da fé, falsos pastores mercadológicos da fé, falsos pastores mercadológicos da fé, e que, de acordo com os seus interesses pessoais, cooptam, coagem, ameaçam membros de organizações religiosas protestantes. Na segunda parte, nós refletimos sobre Champlin, é um grande PhD em teologia, onde ele define o pentecostalismo como aos membros de qualquer denominação cristã que salientam o batismo da Ruá como experiência subsequente à conversão, usualmente acompanhada, segundo se supõe, pelo falar em uma língua desconhecida para quem a fala. E também pegamos a fundamentação também teórica de Matos, que é um grande teólogo brasileiro que atribui as décadas de 1910 a 1980 como a origem do pentecostalismo que chegou ao Brasil, a uma subdivisão em histórico pentecostal e neopentecostal, e ele afirma que, a partir da década de 90, o pentecostalismo brasileiro teve 3 ondas, que foram, segundo ele, né, o surgimento das organizações religiosas protestantes pentecostais de missão, as renovadas e as de comunidades. Quem não participou também, temos a gravação que a gente pode disponibilizar. E hoje, na terceira parte, nós refletiremos sobre os dons espirituais de Deus Pai, de Deus Filho e da deusa mãe Ruá. Para quem não lembra quem é Ruá, nas primeiras traduções da Bíblia, do hebraico para diferentes línguas, os homens tradutores europeus, né, todos europeus, ignoraram que Ruá é uma palavra feminina e traduziram para uma palavra masculina, Espírito Santo. Então, nós, teólogas, feministas, em várias conferências, congressos, lendo, estudando, pesquisando a Bíblia, descobrimos isso e decidimos que a nossa relação com Deus Pai e Deus Filho, a partir dali, se daria por meio da Ruá, né? Nossa relação com o sagrado. Então, por isso, nós utilizamos Ruá como a nossa deusa feminina, né? Digamos assim. Feito esse preâmbulo, nós começamos falando, relembrando que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãs, irmãos, irmãs, que sejais ignorantes. O que significa isso?
ele diz que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é relembrando os dons espirituais, é o que deve prevalecer nas nossas organizações religiosas protestantes, né? Cristãs, que nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais, independente de sermos históricos, pentecostais ou neopentecostais, ou de religião de matriz africana. Nós temos um artigo científico onde nós fazemos uma comparação entre os dons espirituais do protestantismo com as manifestações dos orixás das organizações religiosas de matriz africana. A gente vê muita semelhança com o pentecostalismo, né? Então, Paulo não quer que nós sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Ou seja, nós somos mandados por ele a aprender sobre os dons espirituais. E é um dos objetivos do que nós estamos fazendo nessas 3 ministrações. Então, não podemos nos esconder atrás de desculpas, que a gente ouve muito isso nas organizações religiosas protestantes pentecostais. Pastor, os dons espirituais são somente para algumas poucas pessoas, que são especiais para Ruá e que recebem esses dons. Não são. 1 de João 2, versículo 20, na parte A, 1 de João 2, versículo 20, na parte A, diz o seguinte: e vós possuís unção que vem da Ruá, e todos tendes conhecimento. Ou seja, a partir do momento que você fez um compromisso com a Ruá, você possui, segundo 1 de João, a unção que vem dela. E se você possui a unção que vem dela, você pode buscar esses dons dela também. Outra desculpa que normalmente a gente ouve: não temos conhecimento sobre os dons espirituais. Se a gente não ler, estudar, pesquisar, for ministrado, não temos mesmo. Mas, mesmo assim, 1 de João 2, 27, diz assim, chamo a vós outros, que a unção que dela recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nela, como também ela vos ensinou. Então, não temos desculpa, né, para dar em relação ao conhecimento sobre os dons espirituais. E outra desculpa que normalmente a gente ouve, né, no protestantismo pentecostal é: eu já cometi, eu cometerei muitos pecados. Então, não tem como a Ruá me entregar nenhum dom espiritual, porque eu sou uma pecadora e eu não tenho como estar me movendo nos dons espirituais. Também não dá para aceitar essa desculpa, porque Provérbios 28, 13, ele diz o seguinte, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Ruá não está preocupada com os pecados que nós já cometemos, que estamos cometendo ou que vamos cometer.
se nós confessarmos esses pecados, independente do tamanho dele, né, nós vamos alcançar a misericórdia dela e ela vai nos liberar, sim, os dons espirituais que ela decidir que nós merecemos ou que ela queira que nós estejamos nos movendo nesses dons. E ainda em Hebreus, capítulo 8, 12, eu gosto muito desse versículo, né? Hebreus, capítulo 8, 12. Deixa eu achar aqui. 8, 12, diz o seguinte. Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, não importa se eu cometi, se eu cometo, se eu vou cometer algum pecado. Se eu confessar e deixar, eu vou alcançar a misericórdia da Ruá. E aqui em Hebreus 8:12, ela diz que ela não vai se lembrar mais. Então, não tem como a gente usar essas 3 desculpas para não estarmos buscando os dons espirituais. É importante termos clareza quanto ao papel diferente, distinto, que a deusa mãe Ruá, o Deus Pai e o Deus Filho têm ao dar os dons ao ser humano. Então, nós vamos começar rapidamente falando sobre os dons do Deus Pai que estão disponíveis para todas, todos e todos nós, independente de sermos protestantes históricos, pentecostais ou neopentecostais. Vamos abrir lá, Romanos 12, de 6 a 8. 12, de 6 a 8. Que diz o seguinte, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Até o 8. Ou seja, Romanos 12, de 6 a 8, ele nos traz os dons do Pai que estão à nossa disposição para pedirmos a Ruá, para pedirmos a Deus Pai e nos movermos nesses dons dentro das organizações religiosas protestantes histórica, pentecostal, neopentecostal, na família, na sociedade civil, onde quer que nós estejamos. E esses dons do Pai, ele dá o propósito e a motivação básica da nossa vida espiritual. E quais são eles? Ensinar. Se esse é o seu dom, haja dedicação ao ensino. Esse, por exemplo, é o meu dom, né? Eu fui chamada para ensinar. Eu nunca ocupo o púlpito de uma organização religiosa ou de uma organização social ou de uma organização da sociedade civil livre, organizada, sem ler, estudar, pesquisar, jejuar, né? Interceder, orar, clamar a Ruá para que ela coloque palavras nos meus lábios. Porque eu tenho o dom do Deus Pai que me deu de ensinar. E a Bíblia diz que eu tenho que ter dedicação ao ensino, né? Então, eu preciso me preparar se eu recebi esse dom de Deus Pai. Segundo, exortar.
Se for esse o seu dom, use esse dom em exortar. Mas a gente nunca pode esquecer que essa exortação tem que ser em amor. Que essa exortação não pode deixar ninguém desconfortável, né? Pelo fato de estarmos exortando. Muito pelo contrário. Terceiro dom, de ministério. Se esse for o seu dom, ministre. Eu também recebi esse dom de ministério, de estar ministrando, onde quer que eu coloque os meus pés. Se for misericórdia, é o quarto dom. Se for de misericórdia, faça isso com alegria, né? Quinto dom, de Deus Pai, presidir. Se for esse o seu dom, presida. Mas a Bíblia diz que nós temos que presidir com cuidado. A gente não pode presidir para deixar as pessoas, por exemplo, desconfortáveis, né? Com a nossa presidência, principalmente diante de todo mundo, como a gente vem vendo ultimamente, infelizmente, na maioria das organizações religiosas protestantes. Sexto dom de Deus Pai, profecia. Se foi esse o dom que ela te deu, que seja segundo a medida da fé. Nós não temos tempo para falar sobre os detalhes do dom de profecia, mas eu costumo dizer que o verdadeiro dom de profecia é esse em que Deus Pai entrega a uma pessoa o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de ministrar, de misericórdia, de presidir. E se ela se preparou como tendo dedicação a esses dons, dos lábios dela vão sair palavras proféticas que vão trazer cura, que vão trazer libertação, que vão trazer restauração, né? Não necessariamente a gente precisa ter alguém aqui chipa lá para trás. Deus está me falando que hoje ele vai liberar. Não necessariamente isso, né? Eu creio também nesse tipo de profecia, creio, mas cada palavra ministrada aqui ou em qualquer púlpito de organização religiosa protestante, se eu tenho dedicação ao ensino, a palavra que a Ruá colocar nos meus lábios, que Deus vai colocar nos meus lábios, ela vai trazer cura, libertação, restauração, e não necessariamente eu preciso estar criando um ambiente diferenciado para dizer que eu estou sendo usado em profecia, né? Ou seja, a verdadeira profecia é a que está aqui e que a gente está ministrando, né? Repartir é o sétimo dom de Deus Pai. Faça-o com liberalidade. Tem pessoas que receberam esse dom, né? De estar investindo na obra de Deus, dando, de repente recebe uma gratificação e tira dessa gratificação e entrega para a igreja, porque a igreja está precisando de algo que ela percebeu e que a Ruá tocou no coração dela. Então, tem pessoas que têm esse dom de repartir. Então, Deus Pai aqui fala, se esse for o seu dom, faça-o com liberalidade, mas não porque alguém está te pressionando, porque alguém está dizendo que se você não entregar, você é ladrão, que se você não entregar, você não vai para o céu, que se você não entregar, você não vai ser abençoado. Não, é com liberalidade e, de preferência, com muito amor. Os dons do Filho, eles estão lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Deixa eu abrir aqui. Efésios. Efésios 4, versículos 11 e 12, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, os dons do Filho, segundo Efésios 4, 11 e 12, são dados para facilitar e equipar o corpo da igreja, para que ela possa funcionar da melhor forma possível. E quais são esses dons do Deus Filho? Apóstolas, apóstolos, apóstolis. Suas características são a chamada da parte de Jesus Cristo preto de Nazaré. Eu não vou ler os versículos aqui para a gente ganhar tempo, porque a gente tem ceia ainda hoje. Mas está lá em Gálatas 1, versículo 1. A operação de milagres, 2 Coríntios 12, 12. A superintendência das igrejas em todas as terras. Está lá em Mateus 28, 19, ou 2 Coríntios 11, 28. E o fato de serem testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo preto de Nazaré, que está lá em Atos 1, 22, 1 Coríntios 9, 1. Então, para ganhar tempo, nós não vamos fazer a leitura desses versículos. Além de apóstolos, apóstolos, apóstoles, nós temos também os evangelistas, que não estavam limitados a qualquer comunidade cristã local, mas iam de lugar em lugar estabelecendo novas congregações locais, conduzindo todos à fé e à conversão a Jesus Cristo preto de Nazaré. Está lá em Atos 21, de 1 a 8. Nós temos entre nós, né, independente de alguém ordenar ou deixar de ordenar, esses evangelistas. Né? Eu, particularmente, nesse momento, percebo que a Ruá está me conduzindo para isso, para estar indo de local em local, e não é só no Distrito Federal, não, em outras unidades da federação, né? Indo de lugar em lugar, estabelecendo novas congregações locais, levantando novas pastoras, pastores, com organizações religiosas protestantes progressistas que estão acolhendo, acompanhando, encaminhando pessoas que não queriam mais fazer parte de nenhuma organização religiosa. E eu estou muito feliz com isso, independente de ter sido ordenada pastora. Né? Então, para isso, você não precisa de uma convenção, de um pastor ou coisa parecida, colocando a mão na tua cabeça. Deus, Filho, te chama, você assume o chamado e vai. Né? Pastoras mestras, pastores mestres, pastores mestres. O ensino, juntamente com o evangelismo, faz parte da original grande comissão de Jesus Cristo preto de Nazaré, a sua igreja. Essa grande comissão eu gostaria de ler. Está em Mateus 28, 20. Não tem como você estar numa organização religiosa protestante e não saber que você foi chamado para uma grande comissão, que está lá em Mateus 28, 20, que diz: ensinando-os a guardar... Não, vou ler do 19 em diante. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No caso aqui da Ruá, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa é a grande comissão que nós tivemos. E a gente precisa estar colocando aí em prática. Não apenas
pastoras mestras, pastores mestres e pastores mestres. Não, somos todas, todos e todos nós. É algo que eu acho fantástico aqui na Igreja Cristã de Brasília, que é todo mundo que desejar ministrar, o púlpito está aberto. É só procurar o presidente da igreja e dizer, pastor, eu tenho uma ministração que eu gostaria de compartilhar com a igreja. E o pastor Wilson, como pastor presidente, pastor Wilson Xavier, como vice-presidente, vão estar abrindo os microfones para você fazer isso. Porque é para isso que nós fomos chamados, né? É essa a grande comissão que nós recebemos. E o outro dom do filho, profetisas, profetas, profetizes, onde a profecia no seio da igreja levanta essas profetisas, profetas e profetizes, que são guardiãs da igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, 29, e são o alvo da profecia e a edificação da igreja. Ou seja, quando nós somos levantados, levantades, como profetisas, profetas, profetizes, não é para que a gente dê uma de mais santa ou mais santo, né? Dentro daquela comunidade de fé, porque recebemos a mensagem, a rua sopra no nosso ouvido. Não. O objetivo, o alvo da profecia é sempre a edificação da igreja, né? De todas, todos e todos. Está lá em 1 Coríntios 14, 14. Vamos agora, então, para concluir, aos dons da deusa mãe Ruá. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11, que diz: a manifestação da Ruá é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante a Ruá a palavra da sabedoria, e a outro, segundo a mesma Ruá, a palavra do conhecimento. A outro, segundo a mesma Ruá, a fé. A outro, pela mesma Ruá, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito, que é o da Ruá, realiza todas essas coisas, olha o finalzinho, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, é a Ruá quem vai decidir para quem ela vai entregar todos esses dons e ela vai distribuir para cada um individualmente. Pedagogicamente, teólogas, teólogos e teólogos dividiram esses 9 dons em 3 categorias, para facilitar o estudo e para facilitar também a compreensão. Primeira categoria, dons de revelação. Segunda, dons de poder. Terceira, dons de inspiração. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria é o primeiro. É a revelação da mente e do propósito da Ruá. É uma expressão da vontade da Ruá ainda não revelada. O propósito do seu coração numa dada situação. Está lá em Atos 13, de 1 a 3. Também, para ganhar tempo, nós não vamos fazer essa leitura, mas você depois pode pegar a gravação e fazer em casa. A segunda, palavra de conhecimento.
é uma revelação sobrenatural da existência ou natureza de alguma pessoa ou coisa, ou conhecimento de algum evento. Está lá em Atos 5, de 1 a 3. Também não vou fazer essa leitura por conta do horário, né? Mas também você pode fazer a leitura em casa. E o terceiro dom de revelação, discernimento de espíritos. É a capacidade de ver o mundo espiritual, tanto do bem quanto do mal. Então, os 3 dons de revelação da Ruá, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Tem pessoas que não acreditam em nenhum desses dons. E como ela não acredita, ela não busca, ela não pede a Ruá. Mas a experiência que nós temos como pentecostal é de que, independente de você pedir, independente de você buscar, quando a Ruá ela quer te entregar, ela entrega. E é impressionante como ela te usa, mas sempre para abençoar o corpo de Cristo. E não para você demonstrar ter mais poder que as demais pessoas dentro do corpo de Cristo, né? A mãe do pastor Wilson, uma dirigente de círculo de oração potente ali na Assembleia de Deus da favela do Jacarezinho, do Rio de Janeiro. Nós temos um testemunho dela que não tem como você negar que ela recebeu da Ruá esses 3 dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Ela criou o irmão mais novo, porque a mãe faleceu, e esse irmão mais novo estava muito bem empregado como marceneiro, ganhando um salário altíssimo. De repente, ele recebeu o convite de uma pessoa para assumir um cargo no SLU, no Rio de Janeiro. Era Serviço de Limpeza Urbana, no Rio de Janeiro. E ele ficou na dúvida e foi consultá-la. Ele sabia que ela tinha esses 3 dons de revelação, né? Consultando-a, ela virou para ele e falou assim: eu sei que você está ganhando muito bem como marceneiro, mas o que a Ruá manda te dizer é para você aceitar esse emprego, mesmo que ele tenha um valor menor, porque ela tem algo muito maior para te entregar através desse emprego. E outra coisa, a empresa que eu vejo você entrando, ela não é SLU. As 3 primeiras letras dela é COM, e a cor do uniforme não é azul, como é a cor do SLU. Ninguém tinha anunciado a mudança do SLU no Rio de Janeiro. Ele aceitou, foi para o SLU. Algum tempo depois não, quando ele recebeu o uniforme, né, passou todo aquele período de contratação, quando ele recebeu o uniforme era laranjado, do jeito que a Ruá tinha mostrado para ela, e não era mais SLU, era Conlurb, COM. E ele foi ocupar um cargo de engenheiro, ele não era engenheiro. Na entrada, o salário dele já triplicou, e não ficou só nisso. Ele acabou levando... Foram quantas pessoas da família? Muitos da família. Gente que não era da família. E gente que não era da família para trabalhar na Conlurb com um salário
Note bem, gente, não é falcatrua, não. Tá? Exatamente. Isso Não, aconteceu. negativo até era. É. Mas era um período que alguns cargos tinham um tanto de gente para indicar, falando que sem fazer concurso. Quem é velha guarda igual a mim, já ouviu que tinha uma porção de gente que entrou assim. Na Câmara, no Senado. Aí quando chegou em 88 na Constituição, isso. Exatamente. Antes da Constituição, você não entrava para o concurso público, né? Não, eu entrava também. Eu entrei. Isso. Mas a Conlurb, não. Não, mas é que tinha alguns cargos que o pessoal ficava meio que debaixo dos panos, né? No Senado, por exemplo, tinha que ser concurso. Aí ficava... Exatamente. Não, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: nós entendemos as pessoas que não, digamos assim, acreditam, que não querem se mover nos dons espirituais, ninguém é obrigado, né? Mas nós acreditamos nos dons de revelação, não só pelo que está na Bíblia, né? É que a gente não está com tempo para ler aqui, mas pelo que nós já vivemos enquanto estávamos dentro de organizações religiosas protestante pentecostal, né? Então, o terceiro grupo de dons espirituais da Ruá, dons de poder, fé, capacita a sustentar uma confiança inquebrável em Deus para a provisão de uma necessidade. Está lá em Mateus 14, 26 a 29. E essa fé aqui não é a fé que nós adquirimos no dia a dia pelas bênçãos que a gente vai recebendo da Ruá. Não, é dom de fé. Eu estou olhando para ali, nada está me mostrando que algo vai acontecer, entendeu? Mas eu estou crendo que a Ruá vai ouvir as nossas orações que nós fizemos hoje aqui e vai nos responder. Então, é esse dom de fé que é o primeiro dom de poder. Dom de cura. Poder para curar enfermidades, expulsar demônios, libertar, restaurar e fazer o corpo saudável. Ruá usa muitos métodos diferentes para produzir a cura. Aqui nós colocamos só o que está em Atos 5, 14 a 16. Mas a Bíblia, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento, nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A Ruá, utilizando métodos diferentes para produzir curas, que, à época, ninguém acreditaria também, né? E hoje muita gente não acredita também. E o terceiro, operação de milagres. É uma intervenção sobrenatural no curso natural e comum, nas leis naturais que governam o universo. Temos também no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento várias intervenções sobrenaturais, mas aqui nós colocamos só Lucas 8, 22 a 25. E, por último, os dons de inspiração, que são 3 também. Profecia, expressão vocal sobrenatural numa língua conhecida, e também é dado para edificar, exortar e confortar. Aqui nós colocamos só 2 versículos, mas também, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo, está lotado de exemplos. Aqui nós colocamos 1 Coríntios 14, 3 e Lucas 1, 39 a 42. Segundo dom de inspiração, variedade de línguas, expressão vocal sobrenatural numa língua desconhecida. E é um sinal para os descrentes, para as pessoas que não creem como nós cremos, né? Está lá em 1 Coríntios 14, 22 e 1 Coríntios 14, 27. E, por último, interpretação de línguas. Expressão vocal sobrenatural numa língua conhecida, daquilo que foi falado numa língua desconhecida. Ou seja, as línguas e a interpretação juntas
tem o mesmo efeito que a profecia. E aqui nós botamos um único exemplo, que é 1 Coríntios 14, 13, mas a Bíblia, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo, está lotada de exemplos também. Concluindo, os dons espirituais da deusa Mãe Ruá, do Deus Pai e do Deus Filho, precisam estar em operação no corpo da igreja. De repente, se ela tivesse em operação desde 1990, quando surgiram as primeiras organizações religiosas protestantes neopentecostais, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando nesse momento no Brasil, né? E no mundo também, porque não é só no Brasil. Os sinais seguem as filhas, os filhos da deusa Mãe Ruá, do Deus Pai e do Deus Filho. Está lá em Marcos 16, de 15 a 20. Os dons espirituais da deusa Mãe, do Deus Pai e do Deus Filho são dados para serem manifestados principalmente nos lares. Eu fui criada com minha mãe, meu pai, minha avó, fazendo culto doméstico. Nesse culto doméstico, nós líamos, estudávamos, pesquisávamos a Bíblia, confrontávamos o que estava vindo do púlpito com o que estava na Bíblia, né? Para ver se era verdade ou não, como os bereanos faziam. Ouviram Paulo chegar, Paulo era muito persuasivo, Paulo conhecia muito a palavra, mas no final viraram para ele: está tudo muito bom, Paulo, está tudo muito bem, o que você ministrou, nós vamos consultar o livro da lei e depois a gente volta para ver se é verdade o que você está falando. Nós fomos criados assim, né? E, de repente, se nós estivéssemos agindo dessa forma, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Então, lares poderosos fazem igrejas poderosas. O lar oferece um ambiente onde a família pode começar a mover-se nos dons espirituais, numa atmosfera não ameaçadora. E uma vez que nos sentimos à vontade para nos movermos nos dons espirituais dentro do lar, será mais fácil fazermos na igreja. Então, comecem a esperar que os dons espirituais da deusa Mãe Ruá, do Deus Pai e do Deus Filho se manifestem à medida que vocês fluem na intercessão, na oração, no clamor e na ministração da palavra da Ruá por todas, todos, todes da família. E nós concluímos lembrando que a ressignificação dessas teologias acontecerá a partir do compromisso que firmarmos com a Deusa Mãe, com o Deus Pai e com o Deus Filho, de voltarmos a ler, estudar, pesquisar, ministrar sobre a razão da nossa tradição de fé protestante histórica, pentecostal, neopentecostal, de forma contextualizada. Nós não podemos desconsiderar o que está acontecendo lá fora, muito pelo contrário, e fundamentada teoricamente nas linguagens e suas tecnologias, na matemática e suas tecnologias, na ciência da natureza e suas tecnologias, nas ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da religião. Dessa forma, nós não vamos ter organizações religiosas protestantes negando a ciência e nem membros sendo cooptadas, sendo coagidas, sendo ameaçadas e enganadas por falsas pastoras, falsos pastores e falsos
pastores. Muito obrigada. Mas quem vai comandar? Não, pode fazer. Pode fazer. Ficar de aposta. Mas a gente vai ter... Vai ter mastigação? Ou a gente Não, é vai... melhor. Está bem avançado. Então, vamos seguir aqui, irmãs e irmãos, para a nossa ceia. Se você em casa quiser... Vou parar a gravação. Se você em casa quiser pegar um pão,